Até 1988, a polio afetava mais de 350 mil crianças por ano, em 125 países. Hoje ela existe em apenas 2. Uma aliança global vem trabalhando para combater a doença no mundo. Precisamos da sua ajuda. 99,9% do mundo está livre da polio. E a chance de acabarmos com a doença de uma vez por todas está ao nosso alcance. Falta apenas isto. Os EPIs são como o cinto de segurança dos carros. Antigamente, ninguém dava bola. Hoje, todo mundo reconhece a importância deles. Eles podem salvar a sua vida se usados de maneira certa. Quer saber como? Vem comigo. Capacete, protetores, calçados, cinturão, tudo isso precisa de identificação. Não pode faltar o nome do fabricante, o lote e o número do CA. Adivinha quem é responsável por limpar e fazer a manutenção do material? O patrão também deve mostrar aos trabalhadores como guardar e conservar tudo e ficar no pé para eles seguirem as instruções de uso, tintim por tintim. Algum equipamento danificado? Pode trocar na hora. Livros, fichas, computador, tanto faz. O importante é registrar o fornecimento dos EPIs. Seguindo passo a passo, todo mundo fica protegido. Amigos, muito boa noite. Está começando mais um Lagoa em Pauta nesta quarta-feira, o primeiro programa do ano de 2018. Estamos contando hoje com a participação do prefeito Gustavo Bonotto e do secretário Eloir Morona, secretário municipal da Saúde de Lagoa Vermelha. E o primeiro programa do ano é para desejar certamente feliz ano novo a todos os nossos amigos que estão nos acompanhando nessa noite. Desejar a vocês um ano bastante profícuo, de muitas realizações e muito sucesso. Prefeito Gustavo, certamente um ano para fazer muitas atividades que apenas está no seu terceiro dia. Boa noite. Boa noite, Dondoni. Boa noite ao secretário Morona. Da mesma forma, a todos os nossos espectadores. Uma grande satisfação estar aqui neste que é o primeiro do Lagoa em Pauta do ano de 2018. Um ano que começou com todo o gás. Comentávamos entre alguns amigos e conselheiros do ano, se a gente tira um pouco o pé, aproveita para dar uma descansada, mas não é o que está acontecendo na nossa administração, né? Nós, pelo contrário, intensificamos algumas ações, muitas delas em virtude até de termos conseguido alguns passos, alguns avanços já no final do ano, então começamos 2018 com uma excelente perspectiva. Hoje fizemos uma tomada fotográfica dos investimentos do ano de 2017, que ficou na ordem de 15% do orçamento de Lagoa Vermelha, um percentual bastante significativo, muito maior do que quando comparado com municípios da região, que refletem justamente o esforço e a dedicação para fazer uma política estruturante, para buscar atacar problemas crônicos da nossa sociedade e aos poucos dando passos firmes, buscando as realizações que queremos para a nossa comunidade. A expectativa para 2018 é muito grande para que possamos dar andamento e alcançar as conquistas que começamos a sear em 2017. Uma retomada aqui, Dondoni. Tivemos o início da construção do SF da Oliveira, o início da construção do no bairro Hernani Dias de Moraes, a conquista do CIEP, reforma na escola Marcílio do bairro Boa Vista, reforma na escola Antônio Carlos no bairro Industrial, reforma na escola Clóvis Pestana no bairro Medianeira, início da construção da nova quadra poliesportiva no bairro Alto Pedregal, o andamento do programa Somos Todos Lagoa, a aquisição de maquinários pesados para a Secretaria Municipal de Obras, lançamento do programa Selo Sabor Lagoense e estruturação do nosso grande programa de gestão, que é algo, Dondoni, que eu estou bastante ansioso por fazer
demonstração a toda a nossa sociedade, que em alguns momentos nós tratamos justamente falamos dos exemplos que buscávamos no município de Pelotas, no município de Passo Fundo, e agora estamos com o nosso sistema, um sistema híbrido, digamos, de organização, planejamento e gerenciamento das ações de governo. Um modelo que com certeza será exemplar. A Somos Todos, que já foi exemplo para alguns municípios da nossa região. Este programa vai ser com certeza uma ferramenta de gestão nunca antes vista no nosso município, e com certeza para aqueles que nos sucederem, se assim o desejarem, será uma excelente ferramenta de gestão, porque fazendo um rápido apanhado do que se trata, é um planejamento estratégico, ou seja, o estabelecimento de missão, visão, valores, o desenvolvimento de programas, ou seja, programas são ações para atender aos eixos de propósitos propostos pelo planejamento estratégico, divididos em inúmeros programas. Para você ter uma ideia, são mais de 100 projetos incluídos em mais de 30 programas de governo, que a partir disso passam a ser monitorados e acompanhados por esse sistema de gestão que permite, por exemplo, a mim, enquanto prefeito, e a sociedade, saber quais são as ações que estão sendo desenvolvidas pela Secretaria coordenada pelo Eloir Morona em relação à saúde preventiva. Saber quais são as ações que estão programadas desde o primeiro mês do ano até o seu último. Isso, com certeza, vai ser uma grande valia, considerando que a administração pública é demasiadamente complexa e bastante diversificada, para nos permitir uma visão holística a nós e à comunidade, para acompanhar aquilo que está sendo desenvolvido em nosso governo. Tá certo. Morona, seja bem-vindo mais uma vez. Sabemos que na tua secretaria muitas atividades foram feitas em 2017 e 2018 prospecta também muitas atividades, até porque é uma secretaria que não pode parar. Boa noite, Dondoni, boa noite, prefeito, boa noite a todos os espectadores da Lagoa TV. Inicialmente desejar um 2018 com bastante paz e, acima de tudo, muita saúde. Que a gente tendo saúde, a gente consegue correr atrás de muitas coisas que a gente pretende para o ano. Exatamente como você falou, Dondoni, 2017 foi um ano que a gente utilizou para pavimentar todos os caminhos que vamos utilizar agora em 2018. Em 2017 nós formamos uma base que vamos utilizar para colocar em ação todos os programas, tudo que está constante no programa de governo do então candidato Gustavo e agora do nosso prefeito Gustavo Bonotto. Nós pretendemos realizar passo a passo, com passos firmes, com passos bem feitos, todas as ações que foram programadas durante esses 4 anos de governo. Quer seja o agendamento por telefone dos ESFs, quer seja o aumento de atendimento, uma melhora na qualidade de atendimentos, tudo isso tem que ser feito baseado, então, no que foi planejado e no que foi pavimentado agora no ano de 2017. Nós temos um caminho bastante árduo, e eu lembrava agora, quando estava chegando aqui na emissora, lembrava dos primeiros dias de governo, das primeiras entrevistas, a gente ainda bastante inexperiente, um pouco com medo de pisar em um terreno desconhecido, mas aos poucos fomos tomando pé da situação, assim como todos os colegas da administração, conhecendo a situação da prefeitura, conhecendo a situação das secretarias. E então agora, a partir de 2018, então vamos começar então com toda a corda, com toda a vontade, a botar em prática com muita criatividade, com talvez um pouco menos de recurso do que gostaríamos, mas com muita criatividade, com muita força de vontade para realizar os projetos que é a necessidade da nossa população e que também nós nos propomos ainda lá no início a realizar. Né? Então são projetos que foram pavimentados agora e que serão colocados em pauta já em 2018. Morona, a Secretaria da Saúde recebeu carros novos. Você falou numa entrevista para o Walter alguns dias atrás que esses veículos são importantes. Aqueles que estavam sendo usados causam um problema de manutenção, e isso dá desgaste, além de às vezes atrasar algumas viagens que são imprescindíveis, especialmente na área da saúde. Exatamente, Dondoni. Nós temos veículos na saúde que são do ano de 2008, 2009.
Claro que se você for analisar, não são veículos tão antigos assim, mas é que para a saúde, como são veículos que andam muito, que rodam muito, veículos com 4, 5 anos já começam a dar uma manutenção muito cara. Nós temos 2 ou 3 veículos ali na secretaria que eles deram de manutenção no ano de 2017 aproximadamente o seu valor venal. Então é impossível você manter na frota veículos assim e também, como você falou e muito bem colocado, colocando em risco às vezes até que alguma consulta se perca, algum exame se perca por quebra de veículo durante o transporte, né? A gente está trabalhando com pessoas, está trabalhando com saúde e a gente tem que tentar dar um pouquinho mais de conforto para essas pessoas, que as pessoas não vão passear em Passo Fundo, não vão passear em Porto Alegre, elas vão consultar, elas estão precisando de apoio, estão precisando de atendimento. Então nós teríamos, com esses novos veículos que vêm agora, que chegaram agora, né, são 2 veículos novos, nós poderemos substituir esses que estão em estado de conservação um pouquinho desgastado, e dar então condições a essas pessoas para que cheguem no horário, para que possam fazer as suas consultas. Tem novidades, né? Tem uma nova funcionária, uma nova profissional chegando em Lagoa Vermelha? Exatamente, Dondoni. É o grande presente de final de ano aí. Nós temos uma nova médica chegando para Lagoa Vermelha, a doutora Laritza, que irá trabalhar junto ao ECF Floresta, né, cumprindo as funções de médica de família. Esse médico que estava lá vai sair? Não, o doutor Eduardo talvez vá fazer uma outra função, nós estamos ainda em acordo com ele para ver quais serão as funções mesmo que ele vai fazer, realizar, mas o médico de família então será a doutora Laritza, que vai assumir as funções do ESF. Brasileira? Ela é cubana, mas já está no Brasil há algum tempo. Ela tem um CRM brasileiro, ela tem o Revalida. Ela tem 2 especialidades, né? E muito embora ela tenha que atuar numa das especialidades que é a saúde de família, né? Mas eu fiquei muito empolgado hoje quando eu descobri a segunda especialidade dela, né? E a gente vai tentar ver se consegue validar. Ela validou seu diploma, né, com o CRM brasileiro, então ela pode atuar em outras áreas, não só na saúde de família. Acho que até ela vai ter interesse em fazer, de repente, alguns plantões, alguma coisa nesse gênero. Ela trabalhou durante 3 anos no município de Serafina Correia. As informações são as melhores possíveis, né? A gente entrou em contato com o pessoal de lá. Ela vem muito bem respaldada para a Lagoa Vermelha. Vai passar agora por um período dos trâmites legais, de homologação da sua estada em Lagoa Vermelha. E logo que esteja então tudo legalizado, ela já começa a atuar junto ao ESF lá da Floresta, que é o nosso maior ESF hoje em número de pessoas e atendimentos. Com isso, agrega ainda mais pessoas nessa saúde que é importante, né, que é a saúde preventiva, antes de mais nada. Exatamente, Dondoni. Como eu falei anteriormente, para que a gente possa pôr em prática algumas ações para 2018, a gente tinha que pavimentar as ações para a gente poder dar passos firmes. Talvez passos curtos, mas passos firmes, entendeu? Como é o caso do agendamento por telefone. A gente sabe que a partir do momento em que se implementar o agendamento das consultas por telefone, a demanda por consultas vai aumentar. Então a gente tem que dar condições, tem que se criar condições para que essa demanda seja absorvida. E isso aqui que está em estudo agora. Como a gente vai absorver a demanda de consultas, esse aumento de consultas, né? E para isso que vem a doutora Laritza somar ao número de médicos já existentes e talvez seja até necessário que a gente amplie ainda mais essa área de cobertura. A gente está fazendo um estudo para ver se a gente vai ampliar com médicos já do nosso quadro, se a gente vai ampliar com médicos contratados, enfim. A gente está fazendo um estudo, porque tem que ser feito um estudo econômico, um estudo financeiro, para ver de onde sairá a verba também para pagar tudo isso, né? Mas a grande meta, então, agora para 2018 é a implementação do agendamento por telefone, já contando então com a doutora Laritza no nosso quadro de médicos dos ESFs. Chegou a fechar as demandas de 2017? Fecharam? Como é que foi o investimento na saúde? Olha, exatamente, Dondoni, a gente sendo novo na situação, a gente fica assim, 2017 não foi, acho que não fizemos um bom trabalho, mas aí você começa a pegar os números, sabe, Dondoni, e você começa a ficar empolgado, né? Porque mesmo assim, sendo inexperientes na área, mesmo tendo de repente uma dificuldade inicial,
pegando toda aquela tempestade no sentido figurado, é lógico, porque pegamos uma tempestade também no sentido literal da palavra, né? Mas pegando a tempestade do hospital, pegamos a questão da greve do hospital, pegamos a questão do fecha, não fecha do hospital. E em meio a tudo isso, uma inexperiência, o medo de dar o passo, mas mesmo assim tendo que resolver a situação. E graças a Deus e graças à competência das pessoas que cercam a secretaria e cercam a administração como toda, a gente conseguiu resolver isso. E aí você vai ver os números, né, Dondoni? Bom, a gente perdeu, sei lá, 4, 5, 6 meses envolvidos com o hospital. Talvez não tenhamos dado a atenção necessária para outros pontos. Mas aí você pega os números e assim, 12% a mais de consultas nos ESFs. Pô, mas 12% é nada. Não, mas foram, sei lá, 70 mil consultas. Quanto é que é 12% de 70 mil? Né? E se no ano que vem nós conseguirmos aumentar mais 12%? E se no outro ano nós aumentarmos mais 12%? Pô, nós vamos fechar o ano com, sei lá, 50%, 60%, 70% num apanhado agregado das coisas, né, de aumento. Então, se foram 12% a mais de consultas no ESF. Tivemos um aumento também de 12% a mais de consultas realizadas fora do município, com especialidades. E isso não requer, não é o município que dita, isso é o Estado. E como é que se consegue isso? Se consegue ocupando os espaços que a secretaria, que a coordenadoria lhe dá, que o Estado lhe dá. Você tem que ocupar esses espaços, tem que ter um bom relacionamento, tem que participar das reuniões. Né? Nós tivemos 100% de participação em todas as reuniões. Uma participação ativa das reuniões, para que a gente possa expor, né, as necessidades do município. Tivemos um aumento, Dondoni, né, de 52% na oferta de fisioterapia. A gente sabe que ainda está longe do ideal. A gente sabe que tem pessoas na fila. Né? A gente aumentou em 40% a compra de medicamentos e a gente sabe que vai faltar medicamento para as pessoas. Porque tem medicamentos que estão fora da lista e aí o município não pode comprar. E às vezes os médicos prescrevem porque há necessidade desse medicamento e as pessoas vão na farmácia e não vão ter esse medicamento. Mas dos medicamentos que são de obrigação do município, nós aumentamos em 40% a compra de medicamentos. Aumentamos em 6% o número de exames. Isso é 6% de 96 mil exames. Né? Isso é um número bastante grande. Dobramos o número de oferta de consultas de psiquiatria. Né? Passamos a oferecer o atendimento da psicóloga lá na unidade básica, né, onde foram feitos mais de 750 atendimentos. Então, assim, você começa a olhar os números, não, peraí, estamos longe ainda, sabemos disso. Né, e concordamos com a reclamação das pessoas, sabemos que ainda temos que melhorar muito, mas começamos a melhorar. Se está ruim, imagina como estava. Né, então, nós vamos melhorar, nós vamos andar para frente. E como eu te falei, com passos talvez curtos, né, mas passos firmes. Nosso sonho seria aumentar em 200% o atendimento. Mas para aumentar isso aí, a base de quê? Né? Talvez baseado num solo arenoso e que logo ali na frente vai ruir. Se me permite, Morona, aproveitando a tua linha de raciocínio, o meu sonho não é aumentar o atendimento, é que as pessoas não precisem procurar lá, fazendo uma brincadeira aqui, já pedindo para que você fale também dessas ações que estão programadas para 2018 e para os próximos anos, como os grupos, né, no sentido de fazer o envolvimento ali mais de 7 academias a serem contempladas com desenvolvimento de profissionais. Mas aproveitando esse seu resumo, me chama muita atenção, né? Foram os relatórios do final do ano, as despesas cresceram na ordem de 7%, se não me falha a memória. São 6%, 22,10% do orçamento de Lagoa Vermelha comprometidos para com a saúde, e nós tivemos ali 63 mil atendimentos na rede básica. Isso significa dizer que a nossa população passou mais de 2 vezes, né, dentro dos postos de saúde, 2 vezes mais uma parcela, né? E isso reflete geralmente a necessidade de discutir essas outras ações que também foram planejadas e algumas já iniciadas a execução, mas que eu vejo como de suma importância. Lógico que esse trabalho de construção de uma rede que consiga absorver toda a demanda é extremamente importante, não estamos questionando isso, mas é justamente uma preocupação pelo volume, né, que nós temos de atendimento já da doença, e talvez nós precisássemos
nos concentrar agora em tratar ou promover a saúde. Nós gastamos muito recurso, bastante energia e dedicação tratando a doença, mas talvez nós devêssemos ter uma concentração de ações mais voltadas para a promoção da saúde, mas que a Secretaria vem desempenhando e arquitetando. Por isso que eu fiz essa intervenção para que você pudesse comentar dessas ações, Morano. Exatamente, prefeito. Então, assim, Dondoni e amigos também da Lagoa TV, nós temos já programados, né, para iniciar agora em 2018 vários programas dentro da prevenção. E como na natureza nada se cria, tudo se copia, né, a gente tem um dos programas que é Vida Leve, que se baseia mais ou menos no que se fez no programação lá da Rede Globo, enfim, que era uma vida saudável lá, com academias e tudo mais. A gente quer englobar nutricionista, professor de educação física, as nossas agentes comunitárias de saúde e a população para tentar promover a saúde utilizando das academias de saúde, que temos um projeto agora em 2018 e até o final da administração de aumentarmos muito mais a instalação dessas academias para que as pessoas possam praticar o esporte, para que possam ter uma vida mais saudável, né? Orientando também a respeito da alimentação, porque o que deve entrar pela nossa boca não é só a medicação. O modo de se manter a saúde, de se promover a saúde, não é só entrando pela nossa boca a medicação, e sim entrando pela nossa boca uma alimentação saudável. Eu acho que começa por aí. E nós vamos utilizar de todos esses recursos. Eu gostaria de dar uma relatada, prefeito, aqui, só das ações preventivas que foram realizadas em 2017. Né? Foram algumas das ações que a gente promoveu em 2017 e que a gente pretende agora intensificar. Né? Já começamos o janeiro já com algumas ações que já colocaremos em pauta logo no início. Mas bem, em 2017, então, ainda lá no comecinho, já iniciamos com o rodeio. Né? Tivemos que instalar toda uma estrutura que funcionou como prevenção de doenças, aferindo pressão, verificando a glicemia das pessoas, e recebemos assim elogios, Dondones, de pessoas que participaram de todas as regiões, municípios da região, municípios do estado e de fora do estado, que disseram assim: nossa, a estrutura de vocês aqui da saúde no rodeio de Lagoa é muito boa, né? Com médicos 24 horas, com enfermeira 24 horas, com ambulância à disposição. Graças a Deus não tivemos nenhuma intercorrência mais grave, mas funcionamos lá. Né? Tivemos a capacitação dos nossos técnicos da higienização. Aí às vezes a pessoa fala assim: mas higienização. Se a pessoa limpar, qualquer um sabe. Não é questão de saber ou não saber fazer a higienização. É como fazer a higienização para que se promova a saúde e que não cause dano na pessoa que está fazendo a higienização. Entendeu? Essa pessoa que está promovendo a higienização, muitas vezes vai entrar em contato com secreção, vai entrar em contato com fluidos, com sangue ou até mesmo com produtos químicos. E elas precisam ter um treinamento para que elas se protejam no momento de fazer essa higienização e que também realizem uma higienização a contento para que essas nossas unidades de saúde não sejam transmissores, né? Porque não adianta, de repente, a pessoa ir lá na unidade de saúde e sair com uma infecção. Né? Então, nós temos que ter essa higienização. A campanha Quem Ama Cuida, do Dia dos Namorados, né? Bastante intensificada, voltado às DSTs, voltado às doenças sexualmente transmissíveis, voltado à AIDS, né? Orientando as pessoas de como pega, como não pega, que ainda existe um tabu muito grande a respeito disso, né? Tivemos as campanhas das hepatites virais, a primeira Conferência Municipal da Vigilância e Saúde, Conferência Municipal da Saúde, Conferência Municipal da Saúde da Mulher. E aqui é muito interessante, Dolores. Pela primeira vez, tanto na Conferência Municipal da Vigilância e Saúde, como na Conferência da Saúde da Mulher, nós elegemos representantes para a Conferência Estadual e da Conferência Estadual elegemos para a Conferência Nacional. Ou seja, aquelas ações, aqueles assuntos que foram debatidos lá na Casa da Cultura, entre a população de Lagoa Vermelha, com participação popular muito maciça, essas ações, essas opiniões, essas sugestões foram levadas para Brasília. E com os nossos delegados lá presentes para defender. Lagoa Vermelha estava presente lá, representando o estado do Rio Grande do Sul. Isso é inédito, nas duas nós conseguimos eleger. E como é que se faz isso? Se faz isso
tendo uma base, realizando as conferências de fato e de direito. Não adianta você realizar a conferência no papel, porque é obrigatório, e fazer um documento e enviar para Porto Alegre. A Lagoa Vermelha realizou a conferência. Não, nós temos que realizar as conferências de fato e de direito, com participação, com voz e com vez. Né? Tivemos a campanha Não Feche os Olhos para a Sífilis, utilizando o módulo da Polícia Militar ali no centro, onde foram realizados vários exames, vários testes rápidos, e as pessoas orientadas e encaminhadas em caso de positividade do exame. Né? Tivemos também uma campanha de prevenção ao câncer bucal, onde as pessoas foram examinadas, né, durante todo um mês nas unidades de saúde, né, verificando sinais, sintomas possíveis, causadores, lesões cancerizadas, que podem promover o câncer. Me desculpe, eu vou desligar meu telefone. É que o secretário da Saúde, né? A gente não tem hora, né? Não tem hora, está todo momento sendo requisitado, né? Me desculpe. Mas, enfim, a gente fazendo essa questão da prevenção do câncer bucal, porque existem lesões que são que podem vir a ser câncer, né? Certo. Então, a gente atacando numa situação inicial, e algumas situações foram detectadas, a gente encaminhou para tratamento, né? Tivemos, então, a campanha do Outubro Rosa, e aqui foi uma surpresa muito grande, porque todo mundo falava assim, não, o pessoal não participa, não sei o quê. Vamos realizar a abertura do Outubro Rosa na secretaria, pode realizar. Tem aproximadamente 150 lugares lá. Para nossa surpresa, Dondoni, foi muita gente para casa sem poder participar. Lotamos o auditório da Casa da Cultura, pessoas no corredor, pessoas querendo participar, e muito interessadas nessa abertura do Outubro Rosa. E todas as campanhas durante o Outubro Rosa, muito participativa, a população agindo, procurando interesse, procurando se informar das ações que estavam sendo realizadas. Tivemos, então, o Novembro Azul, daí na Casa da Cultura, com o encerramento do Outubro Rosa e o início do Novembro Azul. Trouxemos uma palestrante também que foi espetacular. Lotamos a Casa da Cultura. O Dezembro Vermelho, com várias ações em todas as escolas do município, com ações em todas as unidades, com ações de teatro. Foi uma participação muito grande, eu acredito sim que foi uma das maiores já realizadas. Tivemos a Semana de Vacinação do Adolescente, Dia Nacional de Combate ao Tabagismo, Campanha Nacional de Vacinação, elaboração de manuais e protocolos de regimentos e a organização dos processos de enfermagem. Então, tudo isso que eu falei, você viu quanto tempo falando, foi só na área da prevenção, Normando. Tudo isso aqui, mediante o que a gente pretende implementar no ano 2018, vai ficar pequeno. Hoje é uma página de assuntos, de tópicos da prevenção. Quem sabe lá em 2018 sejam 2. Né? Que a gente pretende aumentar essa área, como o prefeito falou. Né? Nos preocupa esse número de atendimentos, esse número de exames. Historicamente foi assim sempre, Lagoa? Exatamente, como a questão das filas, né, Dondoni? Eu tenho 46 anos e desde que eu me conheço por gente... existem filas nas unidades, mas nem por isso a gente vai ficar... porque sempre existiu filas, não vamos fazer nada. Porque sempre foi muito atendimento. Eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa. Eu acho que essa administração veio para promover a inovação. Né? Talvez essa inovação ela não aconteça no estalar de dedos. E eu acho que toda a inovação, toda a transformação, ela acontece gradativamente e talvez nem seja percebida. É como agora nós estávamos brincando, né, a questão do celular. Se nós pegarmos há 20 anos atrás, não existia celular. E hoje as pessoas imaginam que nasceram com o celular na mão. Né? Há 20 anos atrás nem linha telefônica existia. Eram poucas as pessoas que tinham linha telefônica. E aí a minha filha dizia, mas e como é que vocês viviam sem internet, sem celular? Não, se vivia muito bem. Né? São históricos. Então, e a gente não nota a passagem do tempo, né? A gente quando pensava lá final da década de 80, início da década de 90, a gente imaginava como seriam os anos 2000, né? A gente talvez imaginasse em carros voadores e tudo mais, né? E hoje a gente passa, mas nem evoluiu tanto. Mas aí a gente começa a pensar, né? Que hoje você sentado aqui, você conversa visualizando pessoas lá do outro lado do mundo. Isso se vê nos desenhos futuristas, né? Ainda não temos o teletransporte, mas talvez a gente chegue lá. Então, essas transformações, Dondoni,
quer seja ela na diminuição das filas, quer seja ela na diminuição, não na diminuição da oferta do atendimento, mas talvez na diminuição da procura pelo atendimento, ela vai ser gradativa e vai passar por um trabalho muito sério e muito amplo e talvez não tão, como vou dizer assim, tão visto pelo marketing, que é da prevenção, né? É aquela conversa que a gente sempre fala que nas administrações que esgoto não dá volta porque que está embaixo da terra, né? É a mesma coisa a prevenção. A prevenção ela talvez não apareça porque ela vai ser realizada lá, pessoa por pessoa, grupo por grupo, então a gente quer reativar esses grupos, né? Já começamos reativando o PIN, o Primeira Infância Melhor, né? Retomamos com força total e não contentes em retomarmos o PIN, ainda aderimos ao Criança Feliz, né, para complementar aquela faixa etária, aquela faixa de crianças que não seriam atingidas pelo PIN. Nós fomos em busca desse outro programa e vamos então atuar nessas crianças também, né, porque existem estudos muito sérios, Dondoni, de crianças que foram agraciadas, digamos assim, por esses programas na primeira infância. Quando elas entram na escola, elas têm uma capacidade de absorção de conteúdo e de aproveitamento escolar muito maior do que as outras, né? Então não adianta nós mandarmos as crianças para a escola só para nós dizermos que temos todas as crianças matriculadas, temos todas as crianças. Nós temos que ter todas as crianças matriculadas, todas as crianças na escola, mas com capacidade de aprender, que quando elas se tornarem jovens, quando elas se tornarem adultos, elas venham agregar ao nosso município e que aí sim, talvez, prefeito, ao invés de oferecermos 67 mil atendimentos, 80 mil atendimentos, nós possamos oferecer 7 mil, 10 mil e seja o suficiente, né? Porque nós trabalhamos a prevenção que vai dar resultado daqui a 10, 15, 20 anos. A escola pode ser digamos assim, um aliado nesta batalha da prevenção? Com certeza. Ou vai ser? Vai ser. Ela vai ser um aliado, já é um aliado na história do PIN. Nós já estamos iniciando agora com uma questão da odontologia preventiva, a gente vai retomar com toda a força dentro das escolas, né? Uma odontologia preventiva, não só a aplicação de flúor, que eu acho que talvez seja uma medida paliativa que não vá dar um resultado, mas uma medida de orientação, né? Eu sei bem porque trabalho na área, tenho filha pequena e sei que se você não orientar todo dia, vai passar um dia e ela não vai escovar os dentes, né? Então a gente tem que estar martelando em cima da orientação. Temos que utilizar as nossas estruturas da escola. Todas as vezes que nós chamamos as escolas para participar das nossas programações, nós somos muito bem atendidos, né? As escolas participam, elas são carentes de ações, né? Os professores por si só não dão conta de transmitir tanto conhecimento e tanta informação para as crianças. E às vezes transmitem, mas há necessidade de alguém de fora. Como é o caso da AIDS, os professores passam todas as informações de transmissão, de tratamento, de tudo mais, mas parece que se não vir uma pessoa de fora e tocar nesse assunto de uma maneira diferente, como nós fizemos com a apresentação do teatro, aqui na Casa da Cultura, e que as pessoas saíram com olhos arregalados, então parece que não foi feito nada. Então a gente vai utilizar a estrutura, uma estrutura que está sendo montada, muito bem montada, do setor da educação. Vamos utilizar toda essa estrutura para que a saúde consiga penetrar no âmbito escolar também e começar a promover saúde, como disse o nosso prefeito, lá na escola. Que bom. Nós vamos a um pequeno intervalo e na sequência voltamos com mais Lagoa em Pauta, hoje contando com a participação do prefeito Gustavo Bonotto e do secretário municipal da Saúde, Eloir Jorge Morona. Já voltamos. Os EPIs são como o cinto de segurança dos carros. Antigamente, ninguém dava bola. Hoje, todo mundo reconhece a importância deles. Eles podem salvar a sua vida se usados de maneira certa. Quer saber como? Vem comigo. Capacete, protetores, calçados, cinturão, tudo isso precisa de identificação. Não pode faltar o nome do fabricante, o lote e o número do CA.
Adivinha quem é responsável por limpar e fazer a manutenção do material? O patrão também deve mostrar aos trabalhadores como guardar e conservar tudo e ficar no pé para eles seguirem as instruções de uso, tintim por tintim. Algum equipamento danificado? Pode trocar na hora. Livros, fichas, computador, tanto faz. O importante é registrar o fornecimento dos EPIs. Seguindo passo a passo, todo mundo fica protegido. Sua família não vai esquecer o que você fez por ela. E você, o que fez com eles? A culpa não morre nunca. Respeite o limite de velocidade. Ultrapasse com segurança. Lagoa em Pauta volta com a participação do prefeito Gustavo Bonotto e do nosso secretário municipal da Saúde, o Luiz Jorge Moroni, que nos dão a honra da presença. O prefeito fez um relato ali bastante extenso, né, o nosso secretário, e certamente muita coisa deixou de falar por conta até mesmo de que muitas ações têm que ser realizadas, né? A saúde preventiva é fundamental, né? A gente sabe que todos os municípios, quando a gente falou Lagoa Vermelha, porque a nossa realidade, agora todos os municípios têm essa questão do atendimento, próprios municípios menores, como Caseiros, Capão Bonito, convivem diariamente com a ambulância terapia, que é um problema sério, né? Resolver isso. Hoje foi apresentado o novo diretor do Hospital São Paulo. E ele, numa entrevista que concedeu à Lagoa TV, falou de uma convicção muito proeminente. Eu gostei do que ele falou, que o Hospital de Lagoa Vermelha pertence à comunidade de Lagoa Vermelha e por esse motivo não vai fechar. Porque as ações que serão desenvolvidas a partir de vários módulos de ações, como essa comissão pró Hospital São Paulo que foi formada, digamos assim, é o fiel da balança. É aí que tem que acreditar que a comunidade vai fazer a diferença nesse processo. Embora, digamos assim, saiba que o Estado, a Federação, tem dificuldade em repassar os valores que devem, inclusive, a essas instituições, né? A Lagoa Vermelha é a dona do empreendimento. Com certeza. Eu até não conheci pessoalmente ainda, mas ele veio com... Foi uma análise de currículo, na verdade, realizada pela Fundação Araucária. Desejo que possa desenvolver um excelente trabalho, pois deste todos precisamos. O Hospital São Paulo foi uma das pautas principais do ano de 2017 e com certeza continuará sendo nos próximos anos, no sentido de um contexto, como bem mencionaste, Dondoni, de estar inserido numa dificuldade que passa o nosso Sistema Único de Saúde em todas as esferas governamentais, em todas as regiões do país. O que nos resta é mirar em bons exemplos, em exemplos que trouxeram bons resultados ao desenvolvimento e que nós possamos cada vez mais aproximar o Hospital São Paulo daquilo que a comunidade de Lagoa Vermelha precisa. Então fico bastante feliz, faço votos que tenham um ótimo sucesso esse novo diretor do Hospital São Paulo, para que juntos, né, as ações, até nós comentávamos, fazendo uma reflexão de final de ano com o secretário Morona, o quanto foi angustiante aquela negociação e os momentos prestes a celebrar o convênio, ou não, que havia essa possibilidade, né, mas que era impossível imaginar a saúde sem o hospital. Então, na verdade, muitas vezes o que acontece, a obrigação legal de repasse de recursos do município para o hospital, ela não existe.
simplesmente não existe, né? Ele deveria ser mantido exclusivamente pelo SUS através dos demais entes da federação. Só que, no entanto, sem esse recurso, o hospital fecha. E isso é claro. Hoje o município de Lagoa Vermelha repassa aproximadamente R$250 mil ao Hospital São Paulo. Com estes R$250 mil, nós estamos falando de 6, talvez 7 unidades de saúde. Então, seria, além das 5 que nós temos, seria uma condição de dobrar a quantidade de atendimentos que nós temos capacidade hoje. Então, se nós estamos falando de 63 mil atendimentos na rede básica, nós estaríamos falando ali de mais de 120 mil. Só que não tem essa opção, porque se formou um círculo vicioso. Nós precisamos do hospital, porque existem, e daí não estamos falando precisando no sentido de consultas ou de alguma coisa, mas determinados casos de saúde, por exemplo, nós não conseguiríamos atender. Se fosse um posto de saúde, fosse um postão, não tendo a estrutura hospitalar, vidas seriam perdidas. E aí isso foi o que pesou no sentido de fazer um aporte neste ano de 2017 de quase R$40 mil mensais a mais para o hospital, e desses quase R$500 mil no ano, para que nós pudéssemos continuar. É lógico que talvez não esteja, e a gente percebe muita reclamação e que temos dificuldades no atendimento, não estamos de olhos fechados, não estamos ignorando o problema. É simplesmente que, na verdade, esse recurso que sai dos cofres do município para o Hospital São Paulo, ele faz falta. Então, o que se instalou foi justamente um círculo vicioso. Nós não conseguimos melhorar ainda mais a saúde básica do nosso município em virtude da escassez de recursos. Não existe má vontade, não existe, imagine, o nosso desejo é fazer mais e melhor. No entanto, nós temos essa limitação que a responsabilidade nos impõe. E uma nova administração, com talvez um trabalho mais efetivo e conjunto com a Secretaria da Saúde, com certeza tem a agregar. O secretário Morona também, nesta avaliação de final de ano, mencionou uma questão que é bastante interessante e resume o que nós passamos em relação à saúde. Num lugar onde a demanda é 400 e você oferecia 100, você passar a oferecer 120, talvez não apareça, talvez não demonstre, mas o trabalho que foi perseguido e conquistado para poder aumentar aquelas 20 é bastante significativo e é o que foi feito. Então nos resta baixar a cabeça, aceitar as críticas humildemente e trabalhar para que nós possamos cada vez mais corrigir as falhas e fazer um trabalho de boa qualidade, que eu acredito que é o que está sendo construído em todas as áreas, em especial na área da saúde, na administração do município. A expectativa nossa é que, aproveitando que estamos no início do ano, né, quando da instalação do novo SF Oliveira, fazer uma remodelagem, digamos assim, das áreas de cobertura dos postos de saúde, aproveitar o momento para então traçar um plano uniforme de trabalho entre as diferentes unidades, que hoje ocorrem muitas diferenças. Por exemplo, o método de atuação de um SF é diferenciado de outros, estabelecer um padrão e, através desse padrão, buscar justamente tentar uma proximidade maior da comunidade para com o SF, que é a virtude, que é o principal objetivo da estratégia de saúde da família, é que você tenha aquele médico mais próximo, que conhece o seu histórico familiar e que tem condições de trabalhar. Também para o ano de 2017, estamos já na busca de recursos, dentro da nossa administração, quais são as estruturas físicas voltadas à saúde que nós estamos imaginando. Justamente o novo SF, que já está em construção, e a necessidade do ambulatório e a necessidade de um novo SF para o bairro Nossa Senhora Consoladora e interior. Então nós estamos trabalhando com a hipótese e buscando recursos para a construção do novo SF interior, para que ele possa ser em um novo local, e nesse local que hoje funciona esse SF, que nós pudéssemos fazer na realidade a estrutura do ambulatório. O ambulatório foi muito discutido, foi muito abordado. Nós tínhamos o desejo de ser uma das primeiras ações do governo, a mudança do ambulatório e farmácia municipal. Olhamos diversos locais e aqui não tem por que esconder nada. Na realidade, foi aprovada uma lei na Câmara de Vereadores que limitou os gastos do Executivo a 10% do valor venal do imóvel. E os imóveis que são utilizados para a área de saúde, eles têm uma especificidade muito grande.
e não existe um imóvel pronto para se colocar um posto de saúde. É a dificuldade que nós temos hoje, por exemplo, com o nosso ambulatório, que não serve como ambulatório. E essa lei nos impediu de concretizar essa ação neste ano. O que nós fizemos? Reformulamos o nosso planejamento e nós vamos sim construir uma estrutura como Lagoa Vermelha precisa de um ambulatório de saúde bem localizado e do tamanho que seja necessário para receber a demanda existente. Que locais, você pode me perguntar? Quando deu essa impossibilidade de locação de imóvel, nós partimos para várias frentes de trabalho. Então nós entramos em contato com o INSS para fazer uma permuta daquele terreno, aquele prédio do INSS, onde já funcionou durante muito tempo o posto de saúde, e houve já uma negociação anterior que esbarrou pela oferta de terreno que o município fez ao mesmo. Então nós consideramos ali como uma das possibilidades. Consideramos o acessibilidade. A questão seria o terreno, Dondoni. Desmancha tudo e faz do zero. A ideia é mais ou menos essa. Porque o que nós, entre elaboração de projetos e análise, uma reforma para algo que não é feito para aquilo ali, ela acaba saindo demasiadamente cara, né? Então nós estamos justamente com o pensamento de quando o fizer, fazer de acordo com aquilo que precise. Outro terreno que nós estamos tentando conseguir é aquele terreno ao lado do Polivalente, né? Um terreno que é do estado do Rio Grande do Sul. Estamos tentando uma doação ao município e, ao meu ver, ali seria um dos melhores locais. Mais bem localizado, com bom acesso, sem tanta dificuldade de estacionamento como outros locais. Outro local que nós cogitamos é a localização da antiga Cíntia, que também existe já uma doação para o município daquela área, mas com uma destinação específica para uso em esporte e lazer. Então isso também nos dificultaria essa questão. E a outra possibilidade é que, mudando o ESF do interior para uma nova estrutura, o local que hoje funciona o ESF interior e possivelmente mais o prédio dos Correios, até para esclarecer as pessoas, mas por que não pega? Por que não? Na verdade, nós queríamos, né? Desde o primeiro mês de governo a gente vem pedindo e fomos respondidos, né? Que uma das dificuldades que a gente tem, inclusive, de receber a resposta. Os Correios, eles não doam um patrimônio, né? Um patrimônio particular da empresa Correios. E nessa doação, o que eles nos fizeram, nos pediram que se apresentasse uma proposta. Então nós enviamos uma proposta de compra e agora estamos aguardando a análise dessa proposta pelo sim ou pelo não. Mas independente da aquisição ou não deste imóvel, ali a ideia seria também justamente a demolição e a construção de uma nova estrutura voltada para um ambulatório de saúde. Que seria isso? São ações, lógico, de longo prazo, nós estamos falando de 2018, né? O que pode ser diferente, Dondoni? Pode nos impedir de realizar essas ações. A fonte de recursos, sejamos sinceros, ela é externa. Muito pouco nós vamos fazer com recurso próprio em relação a isso. No SF Oliveira, nós já fizemos ali uma contrapartida de quase 300 mil reais. Então é um investimento pesado do município para retirar dos seus próprios cofres, mas nós necessitamos disso. E se discute muito a questão da construção da nova urgência e emergência do Hospital São Paulo, onde seria um espaço, digamos assim, que permitiria acolher melhor a comunidade e desenvolver outras ações como o ambulatório de especialidades, que também é uma das coisas que pode vir a ser desenvolvida neste ramo, e com isso traria uma maior agilidade e qualidade na prestação desse serviço em Lagoa Vermelha. E se nós formos bater a porta dos parlamentares, independente de qualquer partido, aí nós teremos que abrir mão dessa nossa programação original para a questão de reformulação do hospital, que hoje eu vejo também como uma prioridade. Mas até porque nós vamos ter um ano de eleições e as verbas só podem vir até junho, julho, né? Mais ou menos isso? Isso, elas não podem ser... Esse ano vai ser um ano complicado para emendas, né? Mas acredito que o que vale é o compromisso, né? Nós temos já um compromisso de alguns parlamentares ainda com mandato em 2018 e fica a expectativa para a renovação a partir de 2019. Né? Só para ilustrar, nós entrevistamos o prefeito Leomar Foscarini, seu amigo de Sananduva. Ele tem 17 mil habitantes, em torno disso, né? Sananduva. Ele disponibiliza 200 mil reais por mês para o hospital. Então, quer dizer, nessa comparação, Lagoa Vermelha ainda está
digamos, no valor abaixo do... Foi um dos exemplos que nós visitamos, mas, por exemplo, Sananduva, que são 22 mil habitantes, são 90 mil reais mês. E financeiramente, não sei se o prefeito comentou, mas quando da visita que nós fizemos ao hospital, Sananduva passava por dificuldades financeiras também. E Tapejara tinha uma sobrevida um pouquinho maior. E o recurso público envolvido, ou seja, o repasse do município, era menor. Caçador, 80 mil habitantes, 140 mil reais mês. Então são exemplos, por isso que foi muito boa essa pesquisa e esse olhar macro em relação às diversas situações, que talvez o repassar, lógico que Sananduva tem uma questão que é a especialidade que eles comportam ali, ela é mais deficitária, digamos, né? Naquela nossa busca por uma especialidade para aumentar a complexidade do hospital, ficou muito claro isso, né? Que algumas administrações, de fato, têm bem nítido isso de que conforme for o serviço prestado pelo SUS, ele aumenta o déficit e não a sustentabilidade financeira. Mas esses são alguns exemplos, né? Pegando esses 3 hospitais, Sananduva, Tapejara e Caçador, que são hospitais que houve um movimento da comunidade para com o hospital, né? Sananduva repassava na época 180 mil reais, deve ter havido um reajuste, né? Tapejara repassava 90 e Caçador continua 140. Caçador é o que nós tivemos o contato mais recente. Marau, 500 mil. Marau, 500 mil. Talvez esse seja um dos maiores repasses do município para o hospital, né? Que justamente no local onde a comunidade não abraçou, né, a causa hospital, onde houve, ou de repente não abraçou de forma mais intensa, né? Então o hospital hoje ele é mantido basicamente com aporte financeiro do município, Estado e União. O município de Marau hoje repassa aproximadamente 500 mil reais para o hospital dela. Então, e aí você... No comparativo de população, infinitamente menor. Exatamente. Marau um pouquinho maior, 39 mil habitantes e um PIB de uma arrecadação de 120. Então dá quase 50% a mais do que Lagoa Vermelha, né? Então é preciso pontuar isso, né? Por exemplo, Sananduva também, uma arrecadação de em torno de 56 milhões, um orçamento de 56 milhões, nós vamos executar esse ano aqui, arredondando para cima 70 milhões, e temos ali um percentual, não chega a ser o dobro, mas cerca de 80% a mais de população, né? É um processo, prefeito, de conscientização de todo mundo, porque recolher impostos, pagar impostos, a questão da agricultura, que é muito importante na região, tirar nota, enfim, são vários assuntos que no final envolve todos, né? Todas as ações, um conjunto de ações que precisam ser melhoradas e mais pensadas. Sabe, Dondoni, que essa é uma questão que talvez nós pudéssemos dedicar uma programação específica para isso, que é como o governo funciona. Porque eu entendo perfeitamente, todo mundo está cansado de pagar imposto, é um dos males do nosso país, é o sistema tributário, que além de caro é complexo, né? É difícil compreender o sistema tributário do Brasil, e muitas vezes é preciso que a gente possa saber, e muitas vezes só estando no governo para que a gente possa ter uma compreensão melhor, né? Então, dentre as receitas dos municípios, né, 2 são as principais, as maiores, para ser sincero, que é o retorno do ICMS, onde um dos componentes é o valor agregado referente à emissão de notas do meio rural. Então, é extremamente importante, mas é um dos requisitos para promover esse retorno, né? O ICMS daí contempla a área, contempla habitantes, contempla a avaliação de desenvolvimento humano, índices atrasados, há muito tempo sem um censo, sem uma contagem. Então, são várias coisas que, digamos, que poderiam ser feitas e que nosso Estado, vamos chamar assim, assumir uma parte para o município dessa responsabilidade não o faz. O FPM, que é outra grande fonte de renda, com uma queda acentuada em 2017 e uma previsão para 2018 nada animadora, é o retorno do imposto de renda e do IPI, né, aos municípios. E acontece que também existe um índice de participação no FPM, né, que são por isso que devem ser trabalhados sempre muitas questões nesse sentido. Mas, por exemplo, não vamos ter tempo para analisar tudo, e as receitas próprias, né, que são o ISS, que é o imposto sobre a prestação de serviços. Então, por isso, dos programas de emissão de notas de prestação de serviço, o imposto fica diretamente para o município. A exemplo do ITBI e do IPTU, que são
receitas próprias do município, né? Mas comparativamente, fazendo aqui, né, nós fizemos uma conta certa vez para entender a diferença entre os municípios, né, que muitas vezes a gente não tem essa compreensão. Vamos imaginar que toda a arrecadação de Lagoa Vermelha dividir uniformemente por habitantes, tá? Ou seja, pegar toda a arrecadação de um ano e dividido pelo número de habitantes. Lagoa Vermelha fica em torno de R$ 2.300 ano. Se nós pegarmos municípios como, por exemplo, vamos pegar nossos 3 vizinhos, Caseiros, Capão Bonito e Muitos Capões. Eles ficam na faixa acima de R$ 4.000 até R$ 5.000, dependendo do município. Então, muitas vezes as pessoas nos perguntam, poxa, mas o município tal faz isso, faz aquilo lá. Mas é que existe uma estrutura diferenciada em relação a isso, né? E o que a gente faz é justamente um esforço para ser cada vez mais eficiente, para ter um cuidado com as despesas. Lagoa Vermelha é um município muito bem equilibrado, a gente mantém isso e vai manter cada vez mais a questão da eficiência na administração pública, que é primordial para qualquer coisa. Não adiantava também, muitas vezes as pessoas nos dizem, mas por que não contrata mais médico, por que não abre um postão, por que... É simples, é possível de ser feito por 6 meses. E aí depois não vou conseguir pagar folha, não vou conseguir fazer e tal. Então essas estruturas a gente, por exemplo, vamos fazer um prolongamento do atendimento do ambulatório, que é essa a nossa proposta, né? Foi isso que nós pactuamos com a comunidade. Então para isso nós temos que desenvolver um trabalho de corte de custos. Nosso orçamento é o mesmo. Então dentro do ano de 2017 serviu também para isso. Imaginar onde nós podemos fazer essa reengenharia de investimento, caindo a arrecadação, para que a gente possa ter novas despesas sem ter um impacto negativo sobre a administração do município, né? Então não é por falta de vontade, não é por falta de dedicação, muito pelo contrário, é justamente por uma responsabilidade e não por ímpeto ou vontade eleitoreira, né? Tá Isso certo. pode ter certeza. Infelizmente temos mais 2 minutos só para o Morono. Aproveitar então, né, Dondoni, agradecer mais uma vez a Lagoa TV pela oportunidade de estar trazendo as novidades e as notícias e as ações da Secretaria de Saúde, né? Agradecer especialmente a tua pessoa, por estar sempre nos prestigiando, estimulando e nos abrindo as portas, né, para que a gente possa anunciar. Porque a gente também tem esse problema lá na Secretaria e talvez eu acho que seja o grande problema da nossa administração, né? Nós baixamos a cabeça e trabalhamos. Só trabalhamos e não divulgamos o que a gente faz. Talvez a gente tenha que, não vou te dizer perder tempo, mas talvez abrir mão de algum tempo de outra coisa para divulgar, para que as pessoas saibam o que está sendo feito. Porque aquilo que eu lhe falei, a gente tem que pavimentar as ações. E como o prefeito falou, não adianta nós queremos abrir um posto de saúde e contratar 300 médicos por 6 meses. As ações têm que ser pavimentadas, têm que ser pensadas para que possam ser duradouras. E eu volto a frisar, os passos têm que ser firmes. Podem ser passos curtos, mas passos para frente e firmes, né? Então, às vezes, a gente não anuncia o que a gente faz. E esses espaços, como o dessa noite que você abriu para nós aqui através da emissora, é muito importante para a comunidade também ficar sabendo, né? A gente tem consciência que estamos longe de talvez uma saúde 100%. E talvez isso nem seja possível, né? Mas a gente tem consciência que a gente pode melhorar bastante e vai melhorar. E temos que melhorar, porque essa foi a proposta e foi para isso que nós nos engajamos nesse projeto, nesse programa do prefeito Bonotto, para que a gente possa melhorar, para que a gente possa crescer e possa oferecer para a nossa população, no meu caso, uma saúde melhor, né, para todos os moradores de Lagoa Vermelha. E porque tem uma equipe por trás que auxilia tudo isso, né, Morono? Exatamente, é uma equipe muito competente, né, uma equipe dedicada, uma equipe agora bastante enxuta, né, mas que é dedicada, que busca, que corre atrás, que se esforça, que trabalha fora de horário, que leva trabalho para casa para poder fazer. E a gente sabe ainda que ainda tem alguns ajustes a serem feitos, né? Porque afinal de contas a gente trabalha, nós somos em 140 funcionários da saúde, 142, contando os agentes comunitários de saúde. Claro que vai haver nesse montante algumas pessoas que destoam das outras, né? E cabe a nós, gestores, então, tentar trazer elas para ter uma atuação
a contento, uma atuação que tem a nossa cara. Tá certo, Morano. Muito obrigado. Prefeito. Mais uma vez agradecer o espaço do Antônio nos colocar à disposição sempre para todo e qualquer esclarecimento, para compartilhar muitas vezes esses bastidores da administração. Acho que é muito importante que façamos isso também, é lógico, além da divulgação das ações desenvolvidas. Desejar a todos um bom início de ano, que seja um ano leve, que seja um ano que se possa contemplar a nossa família, nossos amigos, nossas amizades, que é o que realmente importa. Muito obrigado, uma ótima semana. Para finalizar, as máquinas são boas, prefeito? Acredito que sim, vamos botar no trabalho já para descobrir a questão. Mas ela tem houve uma acusação técnica, né? Houve muita discussão nas redes sociais, inclusive o secretário já deu uma resposta. Não, exatamente, houve um questionamento, né, dizer, são máquinas chinesas. Na verdade, esta marca que está sendo, lógico, a gente vai conhecendo a partir do momento que elas se apresentam a nós, né? Mas a fabricação é nacional, né, em Minas Gerais. Este grupo ele contempla outras marcas também, né? Está se tornando aí uma das líderes de mercado em máquinas pesadas. E avaliando assim a tecnologia, eu particularmente me permito fazer uma menção que em relação a isso, que trabalhei muito tempo com máquinas agrícolas, né? O motor é uma marca extremamente conhecida do país, motor Cummins, transmissão ZF, os seus componentes são nacionais, né? Isso nos deixa muito mais tranquilo de que tanto em relação ao funcionamento quanto em relação à reposição. Então eu acredito que são máquinas de altíssima tecnologia, para ser franco, e com uma boa capacidade operacional. Dito isso, nós desejamos a ambos boa noite, um grande abraço. Voltamos na próxima quarta-feira com mais um Lagoa em Pauta. Até lá.